O Fluminense está garantido na Libertadores da América de 2023. A vaga na pré-Libertadores já está assegurada e eu explico por quê a partir de agora neste vídeo. O Fluminense vai jogar, eu vou ficar, louco na cabeça. Olá para você que acompanha o nosso canal, seja bem-vindo mais uma vez. Esse é o Ligados no Flu. Eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista e vamos falar sobre a partida do Fluminense desta segunda-feira contra o Ceará no Castelão, em Fortaleza, pelo Brasileirão, jogo que pode garantir matematicamente o Fluminense no G6 do Campeonato Brasileiro. No G8, o Fluminense já está assegurado e eu vou explicar agora para vocês neste vídeo. Antes, vamos falar então sobre a escalação do Fluminense para a partida contra o Ceará. O técnico Fernando Diniz não vai poder contar com dois atletas. Um é titular, o Calegari, que é lateral direito, está improvisado na esquerda, e o outro é o Felipe Melo. O Felipe Melo está suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo, não viajou para Fortaleza. Já o Calegari sofreu uma contusão muscular na partida contra o Corinthians, contusão confirmada pela assessoria de imprensa do Fluminense. O Calegari, inclusive, que não deve ter tempo suficiente para se recuperar para os próximos jogos do final desta temporada. Com isso, ele deve ser desfalque também nas partidas contra São Paulo, Goiás e o Bragantino. No lugar do Calegari, o técnico Fernando Diniz deve escalar o Cris Silva, o Cristiano, que foi contratado no início do ano a peso de ouro e não é unanimidade entre os torcedores, mas ele está na frente nessa disputa com o Caio Paulista, que volta depois de ter ficado fora da partida contra o Corinthians, mas o Caio Paulista deve ficar no banco de reserva como opção e o Cris Silva deve ser o titular da lateral esquerda. O Ceará tem o quarto pior ataque da competição, marcou apenas 30 gols. Em compensação, sofreu menos gols que o Fluminense. O Ceará sofreu 36 gols, enquanto o Fluminense sofreu 40. Além disso, tem a questão do técnico Lúcio Gonzalez ter sido demitido com toda a sua comissão técnica na última sexta-feira. Vai dirigir o Ceará o Juca Antonello. Apita Fluminense e Ceará e Fluminense. O Rafael Claus é o quarto jogo que ele vai apitar do Fluminense na temporada. São 2 vitórias do Fluminense. No último Fla-Flu por 2-1, que é jogo com muita polêmica, e 1-0 para o Fluminense sobre o Fortaleza, jogo lá no Castelão pela Copa do Brasil, jogo que o Rafael Claus anulou um gol do Fluminense e também anulou um gol do Fortaleza, anulou um gol do Fluminense no começo do jogo, antes do Fluminense fazer o primeiro gol, o gol que foi validado, e lá no finalzinho da partida anulou um gol do Fortaleza, foi o VAR alegou que houve impedimento na jogada. Então, o Rafael Claus apitou esses 2 jogos com vitória do Fluminense e apitou também 2 derrotas do Fluminense. Uma para o mesmo Flamengo, só que no primeiro turno, naquele jogo em que ele poderia ter expulsado um jogador do Flamengo de defesa no primeiro tempo, quando estava 1-0 para o Fluminense, uma jogada do Arias, que ele é derrubado na entrada da área, ele fica sozinho com o goleiro, o árbitro não deu nem a falta no lance, e o Fluminense acabou perdendo a partida por 2-1. E a outra partida que o Rafael Claus apitou do Fluminense, e o Fluminense perdeu, foi a derrota para o Curitiba por 3-2. O Fluminense vencia por 2-0. O Claus expulsa um jogador do Fluminense no começo do segundo tempo, deixa de expulsar um jogador do Curitiba e o Curitiba consegue a virada. Então, a gente está vendo aí que os jogos que o Rafael Claus apitou do Fluminense foram todos jogos com polêmicas nas decisões da arbitragem. Pra gente terminar, vamos falar então sobre o principal objetivo desse vídeo, que é a questão da classificação do Fluminense para a Libertadores da América. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, o Fluminense já está assegurado no G8. O Fluminense vai disputar, no mínimo, a pré-Libertadores no ano que vem, com essa pontuação, claro, podendo chegar ao G6, com grande chance de chegar ao G6. Segundo a UFMG, Palmeiras e Inter já estão garantidos no G6, enquanto que o Corinthians, além do Fluminense, claro, estão garantidos no G8. O Flamengo já está classificado, porque o Flamengo conquistou a Libertadores, também a Copa do Brasil, tem essa vaga direta. Aliás, foi justamente porque o Flamengo venceu essas 2 competições que foi aberto o G8 com mais 2 vagas pelo Campeonato Brasileiro. Enquanto a UFMG afirma que o Fluminense tem 100% de chance de estar no G8, o Infobola, outro portal, outro site que também
faz as estatísticas do Campeonato Brasileiro, informa que o Fluminense, nesse momento, tem 99% de chance de estar no G6. Ou seja, o Fluminense está pertinho da vaga direta para a Libertadores da América, fase de grupos da Libertadores da América. A conta é simples. Se o Fluminense ganha do Ceará nesta segunda-feira e o jogo entre Atlético Mineiro e São Paulo, que vai ser no Morumbi na terça, termina empatado, o Fluminense estará garantido matematicamente no G6, ou seja, na Libertadores, na fase de grupos da Libertadores de 2023, ainda com 3 rodadas de antecedência, e aí nas rodadas finais o Fluminense vai buscar melhorar a sua classificação para melhorar também a premiação final no Campeonato Brasileiro. Fluminense e Ceará, 8 da noite no Castelão, em Fortaleza. A gente fica de olho para acompanhar mais uma partida do Fluminense no Campeonato Brasileiro e a gente vai repercutir aqui no nosso canal, com certeza. Espero a presença de vocês. Um grande abraço a todos, até a próxima e saudações tricolores.